Oi, gente, tudo bem com vocês? Pegando aqui o andar da carruagem, que eu fiz um videozinho aqui falando, né, da importância de eu trazer um pouco do papel da maternidade para os meus, né, serviços holísticos, pro tarô, até nas minhas tiragens aqui, né, pra gente entender um pouco mais sobre a maternidade, empoderamento feminino, né, e estabelecer mais esse vínculo a nível espiritual, né, de alma com os nossos filhos. Enfim, aí eu comecei a falar sobre a Prostituta Sagrada. O que é isso? É um livro, esse aqui, ó, A Prostituta Sagrada, da Nancy Coles. Só queria deixar recomendado para vocês e ver o quanto esse livro é maravilhoso. Gente, esse livro aqui, eu demorei uns 6 meses para ler, eu poderia ter lido em um dia. Eu também amo ler. Mas parece que a cada conjunto de páginas vem uma desconstrução que a gente se conecta com o coletivo, né, social, coletivo feminino. Cara, é muito, muito, muito bom esse livro, gente, sério. Só vou ler essa parte de trás para vocês, para comentar um pouco. Ó, a Nancy Coles é analista junguiana, tá, gente? No Alabama, Estados Unidos. Fez seu treinamento em psicologia analítica no Instituto de Jung, em Zurique, e doutorou-se na Union Graduate School. Aí fala assim: a antiga ligação entre espiritualidade e paixão perdeu-se nas profundezas do inconsciente, deixando o sabor de insatisfação e monotonia nas relações. Falta alguma coisa? Mas o quê? Quando a deusa do amor era honrada, a prostituta sagrada era virgem no sentido original do termo, uma em si mesma. Ou seja, até a palavra virgem é uma palavra que ela foi distorcida, tá, gente? Que hoje a gente vê o quê? A virgem como aquela pessoa, né? Virgem, mas uma coisa mais sexual, né? Que nunca teve relações, e aquele sentido de pureza, porque é uma pessoa muito pura, né? Já inferiorizando a matéria, já inferiorizando a nossa fonte de prazer, né? Já inferiorizando o prazer feminino, para vocês terem uma noção. Mas não, gente, se vocês procurarem mesmo a origem, né, do significado da palavra, deem uma pesquisada, deem uma lida, né? Virgem, antigamente era, o significado original era esse, uma em si mesma, né? A pessoa que, tipo assim, sei lá, apesar de você estar tendo outras energias, outras vibrações, outras frequências, outras pessoas, tá num lugar tal, e x, é muito além de relações, na verdade, né? Você não vai se perder de si mesma, né? Você pode estar em contato com o diverso, com o múltiplo, com várias coisas, mas isso não vai te tirar do seu eixo, isso não vai te tirar de si mesma, sabe? É intocável nesse sentido, não do puro do patriarcal, né? Então aqui tá falando, uma pessoa íntegra que servia de mediadora para que o amor da deusa chegasse até a humanidade. Nessa união de opostos, masculino e feminino, espírito e matéria, a dimensão humana era transcendida e entrava em contato com o divino. Naquele tempo, a sexualidade e a religião formavam um todo inseparável. Este livro, solidamente fundamentado na psicologia de Jung, mostra como nossa vitalidade e alegria de viver depende de restaurarmos ou não a alma da prostituta sagrada no lugar a que ela tem de direito, a fim de nos proporcionar nova compreensão da vida. Gente, esse livro ele faz assim um auê na sua mente. Eu super recomendo, tá, gente? Aqui fala muito sobre os opostos. Primeiro, como que a humanidade se perdeu nos dois extremos dos opostos, né, gente? Eu sempre falo isso, a gente tá preso numa dicotomia. Ou é preto ou é branco, é A ou é B, ou é gato ou cachorro, sabe? Um pensamento muito que exclui, que não agrega, que não vê que tem muito mais, sabe? Entre, né, aquela coisa, existem várias tonalidades de cinza entre o preto e branco, sabe? Mas basicamente fala sobre a figura feminina, né? Um estudo das deusas também, antigamente até. Então, meu celular tá aqui esquentando, não sei porquê, eu vou juntar esses pequenos pedaços, mas enfim, continuando, né? Então, basicamente, fala sobre as figuras femininas, né? Ao longo da história, como elas foram distorcidas, como elas foram inferiorizadas, como elas foram demonizadas, sabe? Como que a questão do prazer feminino, tá, gente? Que o prazer, às vezes, é muito associado só à parte sexual, hoje, por uma ideia patriarcal, mas não, gente. O prazer de estar vivo, o prazer de seguir seus sonhos, o prazer de comer uma comida gostosa, o prazer de ter uma conversa gostosa com as pessoas, sabe? O prazer de fluir com a natureza, de tomar um banho de cachoeira, enfim, como o prazer, e principalmente o prazer feminino no geral, ele foi muito
erotizado, mas ele também foi demonizado, né? Então, assim, fala sobre o que aconteceu, né? Com figuras femininas que eram fonte de inspiração, principalmente as deusas, né? Fonte de inspiração, fonte de ternura, de carinho, de amor, que você podia pensar num momento difícil, se encher de ternura, para hoje que a gente tem basicamente nossas figuras religiosas, né? São mais patriarcais, você vê isso. Deus é homem. Quem veio para cá? Jesus, homem. Que o problema não é Jesus, né, gente? Mas é a ênfase que dão a ele e a demonização que fizeram com Maria Madalena. Então, ali, Jesus, o demônio, o próprio diabo, homem, né? Anjos, a gente basicamente só vê anjos homem. Então, toda essa referência divina, do puro, do melhor, tem uma referência masculina de propósito. E demonizaram as femininas, inferiorizaram as femininas, né? Então, fala sobre isso, sabe? Sobre o que aconteceu com esse feminino, né? O que aconteceu? Eu gosto muito da parte também. Então é um nível histórico, tá, gente? É uma análise que tem uma análise psicológica, tá? Nas figuras femininas, principalmente aquelas que eram consideradas deusas, mas que a gente vê como que as deusas eram tão humanas quanto nós e quanto nós somos tão humanas quanto deusas. Enfim, não tem essa separação, sabe? A igreja veio e colocou muito isso, né, da ideia da virgem e da prostituta, da Virgem Maria estar no céu e ser inalcançável, e nós somos meras pecadoras, e temos que ter culpa em tudo que a gente faz, e ficar com essa mania de perfeição que até, vamos dizer assim, que teve consequências na maternidade, assim, né, que era tão exigido, você vê até a história da psicologia mudou atualmente, né, então, assim, em relação atualmente, assim, tem pouco tempo, né, em relação a essa questão da mãe ser uma coisa perfeita, a mãe tem que ser perfeita, a mãe tem que nascer amando o filho, ela não pode ter defeitos, ela tem que se deixar de lado, porque isso é sinal de doação, é sinal de devoção, né? É um sinal de que você está seguindo o arquétipo da Virgem Maria, da Maria. Enfim, como tudo isso foi muito, muito, muito demonizado, gente. Aqui, esse é um livro, assim, que ele realmente estuda a nossa cultura, né? Estuda na verdade, todas as culturas, mas, assim, a um nível de, tipo, assim, ao longo dos séculos, o que aconteceu para, né, esse amor todo pelas figuras femininas, a gente entender a força do ventre, a força do seio, a força da nutrição, né, até no Antigo Egito a gente... Não, mas não mostrou não, eu puxei aqui só. Eu achei que tinha mostrado. Senão censura, né? Mas até no Antigo, eu fui mostrar, eu peguei aqui, mas foi inconsciente, né? No Antigo Egito, na Suméria, enfim, nós temos figuras das mulheres andando com seios à mostras, né? Que não tinha aquela erotização, aquela malícia, né? Que nutria, né? Até a figura masculina, e hoje já rolou uma sexualização de tudo, uma inferiorização de tudo, sabe? Então, qual é a história das figuras femininas aqui na Terra? E o legal é que é analisada por uma mulher, gente, porque é muito diferente as coisas que são analisadas por homens e as coisas que são analisadas por mulheres, entendeu? É muito estranho, né? Tudo isso. Então, assim, eu recomendo esse livro, não quero dar spoiler nem nada, mas esse livro vai ser super transformador na vida de vocês, porque a gente tem também, com a gente mesmo, esses preconceitos entre esses dois extremos, a máscara de vilã, eu sou ou boazinha ou sou vilã, sabe? Essas coisas e não tem. O que a gente tem, na verdade, são ciclos, a gente tem, né, esses ciclos, essas fases dentro da gente que era muito honrada, as fases femininas eram honradas, a menstruação era honrada antigamente nas sociedades matriarcais, sabe? O sangue não era visto como sujo. Quantas vezes no meu ensino médio as meninas menstruavam, eu tinha que falar, eu tô naqueles dias, mesmo assim os meninos ficavam, sabe? Porque não pode falar um corpo ali, o nosso corpo que tá sangrando, não pode falar a menstruação, não pode falar nada. Então, assim, nosso sangue era honrado, nosso leite era honrado, nosso poder de nutrição era honrado. Hoje em dia nós viramos nada e a gente vê como isso se reflete em políticas públicas. Nós não temos muitos direitos, gente, principalmente para maternidade. Depois que eu virei mãe, eu vi, gente, muitas mulheres têm nem direito a um parto humanizado, a um parto. Não pense você que parto humanizado é só aquele na banheira, na cachoeira, não. Um parto com seus direitos. Eu sofri violência obstétrica no meu parto. É um tipo de violência que viola o meu direito. Entendeu? Negam acompanhante, por mais que tenha algumas leis que asseguram. Então, assim, nós não somos mais humanizadas. E esse livro aqui mostra o que aconteceu ao decorrer da humanidade. Então, ele mostra pra gente, a gente acha que prostituta e sagrada são coisas que não se encaixam, mas se a gente lê um pouco da história das antigas prostitutas do tempo sagrado, como elas viam a sexualidade, né, com esse amor, que não tinha essa coisa de a matéria, o corpo, trazer uma coisa suja, a gente tem que deixar de lado,
sabe? Pra gente evoluir. Não, gente, a gente tem que ser humano, a gente tem que ser o que a gente é, entendeu? Então a gente vê muito isso e eu achei isso muito, muito legal, gente. Aqui fala muitas coisas, tá? Eu recomendo muito, muito, muito vocês entenderem o que virou o feminino ao decorrer na história, por pressão patriarcal, por inferiorização e como isso tá na sua mãe, na sua tia, na sua linhagem, na sua ancestralidade, em você, os preconceitos que nós temos em relação a nós. Eu super, super, super recomendo a leitura desse livro, gente. É uma boa, boa, boa desconstrução, de verdade. E vem de um lugar assim que a gente sente, porque tem coisas que são muito além, né? Um lugar de muito amor, um lugar de verdade mesmo. Ó, até abri aqui na página da deusa cobra. Aqui tem várias deusas, eles explicam, né? Olha que linda que ela é, a deusa cobra. Né? E várias culturas, e é isso. É isso, gente. Então, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena vocês terem, tá bem? Um beijinho.